Vocês não, sim. Eu vou lendo. É 2 Timóteo 4. Conjuro, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, redarvas, repreenda, exorte, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão no ouvido, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando para a fábula. Mas tu, se sobre em tudo, sofres aflição, faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. Quer dizer para os irmãos que eu estou alegre de estar aqui, né, na casa que se chama Casa de Oração, porque a nossa alegria é saber que um dia, que quando nós passarmos dessa vida, nós iremos morar com Cristo. E aqui a palavra de Deus nos adverte, né, que nos finais do tempo, a Bíblia diz que o povo não sofreria essa doutrina, mas amontoarão para si pregadores conforme a sua própria concupiscência. Isso quer dizer o quê? Que o povo iria andar de um lado para o outro, procurando pregadores conforme a sua própria vontade. Mas a Bíblia diz, irmão, que não sofreria essa doutrina. Isso quer dizer o quê? Que a doutrina para nós é um sofrimento. Por quê? Porque a Bíblia diz que a carne, ela cobiça contra o espírito. Há uma luta travada entre a carne e o espírito. Por quê? O desejo da carne é só pecar. Mas a Bíblia diz o que vai vencer, o que nós alimentarmos mais. Por isso que a Bíblia diz: medita na minha lei de noite, porque convém ter nela a vida eterna. E a Bíblia diz que é através da palavra de Deus que nós vamos alcançar o quê? A salvação. É ela que testifica do Senhor. A Bíblia diz: é a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que nos dá a vida eterna. E aqui a Bíblia nos adverte que pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. A Bíblia diz que Jesus diz que a minha comida e a minha bebida é fazer a obra do Pai. Então Jesus está dizendo que a satisfação dele era pregar a palavra do Senhor. E o Senhor nos chamou para quê? Para pregar boas novas de salvação, né? Nós estamos aqui pelo pouco de tempo. Jesus nos chamou para quê? Para fazer a diferença. Ele nos tirou das trevas para a sua preciosa luz. Porque a Bíblia diz que ele foi para o Pai e ele deixou um Consolador. Ele não nos deixou sozinho. Ele deixou um Consolador conosco. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar, irmão, como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com um gemido inexprimível. Quantas das vezes, né, nós dobramos o joelho e não sabemos nem o que vamos falar, porque é tamanha a tribulação. E por isso que a Bíblia diz que cada lágrima que cai dos nossos olhos, o anjo leva até os odres do Senhor. Ela não fica caída, nem perdida no chão, não. É levado para o anjo até o trono do Senhor. E o Senhor transforma a nossa lágrima em alegria, porque Ele é Deus. Então aqui a palavra de Deus diz, irmão, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Nós estamos vivendo esse tempo, agora o povo não quer ser corrigido, o povo quer ir para a igreja apenas para receber as bênçãos, apenas para o quê? Para ser vitorioso, mas ele não quer entrar pela porta estreita, porque a Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entrarão pelo caminho da perdição. Por quê? Porque não querem
si mesmo, porque servir ao Senhor é uma vida de renúncia. Por quê? Porque nós temos que renunciar a nós mesmos, nós temos que aprender. É muito fácil, como diz a Bíblia, nós amarmos quem nos ama. Agora vamos ver nós amar quem nos odeia. A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso inimigo. É difícil nós amar o inimigo, mas não é impossível, porque é mandamento do Senhor. A Bíblia diz: bendize os que maldizem e orai por aquele que vos caluniam. Jesus nos ensina assim: a nós sermos o quê? Bondosos, generosos, amando. A Bíblia diz: nós seremos perdoando que somos perdoados. Então aqui a Bíblia diz, irmão, que iria, nos finais do tempo, o povo não sofreria mais essa doutrina. Aí o que nós vemos, o povo quer ir para o caminho do Senhor, mas continua com a mesma prática, né? Aí nós vemos em que modo ele mudou, se continua do mesmo jeito. Eu não estou falando de roupa não, eu estou falando às vezes do caráter da pessoa, porque quando aonde Jesus entra, a mudança, porque a Bíblia diz que quando Jesus entrou no coração de Nicodemos, não, de Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu, ele roubava o povo, ele cobrava o povo impostos mais do que o povo devia, mas a Bíblia diz que quando